Satanas, Lucifer. Boa tarde a todos, eu sou o Black Lord e esse é o canal Black Lord. Hoje vamos abordar um assunto que é muito praticado e um estudo muito utilizado dentro das sendas ocultistas, que é o hermetismo. Dentro do hermetismo, nós temos aí algumas leis, são 7 leis herméticas, que foram criadas aí pelo Hermes Trismegisto, que era um grande filósofo. Ele era um filósofo do Egito, tá? E esse cara, ele era assim, um cara muito sábio, tá? Ele tinha conhecimentos para aquela época que hoje em dia as pessoas ficariam realmente extasiados com tanto conhecimento, com tanta inteligência. Imagina naquela época, há séculos e séculos atrás, né? Hermes Trismegisto, ele criou algumas leis que realmente são muito aplicáveis dentro da nossa vida cotidiana. Não são regras, nós não estamos intitulando regras assim como fazem a igreja, por exemplo, tá? Existem certas leis que ninguém escapa, são leis do próprio universo e são coisas de causa e efeito que vão realmente voltar para nós, vão retornar para a gente quando a gente faz ou pratica algum ato impensado, né? A primeira dessas leis é aquela lei assim que fala que o todo é mental, o todo é mente, né? O universo é mental, e muitas vezes a gente não consegue entender o que significa o todo é mente, o universo é mental. Na verdade, o todo é mente, ele traz para a gente a ideia de que o universo, né, ele é mental. Tudo que está dentro do universo tem uma forma, vamos dizer, de se pensar, tá? Nós estamos aqui nesse plano terreno e para estarmos aqui, esse todo, que a gente pode chamar aí de universo, alguns chamam de criador, né? Outros chamam de grande arquiteto do universo, tá? Esse todo, ele sempre pensou, ele sempre teve ideias onde ele pôde idealizar tudo que acontece à nossa volta. Se pegarmos esse todo é mente e substituirmos essa palavra por tudo é consciência, também fica uma forma mais fácil da gente imaginar o que significa esse todo. Esse todo, na minha visão, né, ele seria nada mais, nada menos do que as ideias e energias que acontecem dentro de uma mente superior à nossa, né? Nós temos relatos aí do passado, dentro da história, de pinturas rupestres, que são aquelas pinturas dentro das cavernas, onde existiam desenhos de figuras estranhas, ou talvez extraterrestres, com escafandro na cabeça, né? Então, isso era relatado, desenhado dentro dessas cavernas, como se os seres da antiguidade, os ancestrais, tivessem visto algo que era totalmente fora do normal. Eu não estou aqui para dizer ou afirmar a todos vocês que existem formas extraterrestres, tá? Porque durante muitos anos eu acreditei que isso não seria possível, porque eu tinha uma cabeça muito cristã. Então eu tinha uma cabeça que só existia o homem que era criado à imagem e semelhança do Deus cristão ou Deus criador. E hoje em dia eu não tenho mais essa visão. E como ser a verdade, eu creio sim, bastante, que existam inteligências superiores a nossas.
Essas inteligências podem não ser exatamente um extraterrestre, mas essas inteligências existem, tá? Deuses antigos, deuses ancestrais, são exatamente esse tipo de inteligência, inteligências superiores à nossa. Então, esse todo é mente, eu vejo muito por esse lado, o lado de um universo, de uma força energética que tenha uma inteligência superior à nossa e tenha uma força de pensamento. E como somos um pedaço desse todo, um pedaço desse universo e dessas energias, nós temos um pouco desse poder que é o poder mental. Se nós conseguimos ter uma ideia em nossa mente, uma pequena ideia, e dessa ideia eu poder concretizar essa ideia, dando forma, dando uma ação para essa ideia, um corpo a essa ideia, para que eu possa concretizar o meu desejo, eu estou atingindo essa funcionalidade mental que se encontra dentro do hermetismo e dentro dessa lei onde o todo é mente. Essa é a minha visão, tá? A segunda lei hermética, ela é chamada de correspondência, tá? O que seria essa tal de correspondência? Se a gente pegar aí a figura do Bafomé, para mim é a forma mais fácil de explicar essa lei da correspondência. Ele tem aí uma mãozinha assim para cima e tem uma mãozinha virada para baixo. E aí muitos perguntam o que significa essa mãozinha com esse sinal virado para cima e o outro virado para baixo. É a lei da correspondência. Ele quer dizer que o que está acima é o mesmo do que está abaixo. O mesmo do que está abaixo é como o que está abaixo. Não quer dizer que seja igual o que está abaixo, tá? Mas o que está acima vai ter uma correspondência muito parecida e muito próxima do que está abaixo. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. A Lua, o Sol, são forças, são coisas contrárias, né? A Lua, ela vem à noite. Black Lord, mas a gente vê a Lua de dia sim também. Sim, também vemos a Lua de dia, de fato. Mas a gente tem a plenitude da Lua na noite, né? Então, para que fique mais claro ainda essa exemplificação do que está acima e o que está abaixo. O céu e a terra. É uma correspondência, tá? A gente pode também corresponder o céu e o mar, né? Se o mar está na terra, nós temos a correspondência do céu e do mar. Então, está acima e está abaixo. Forças correspondentes, forças de correspondência. Nós temos a noite, o dia. Então, nós temos essas correspondências acima e abaixo, que são muito próximas. Nós temos uma árvore e abaixo dessa árvore nós temos raízes. Essas raízes são muito próximas à copa das árvores. Aquelas ramificações da copa das árvores talvez seja uma correspondência de algo que está lá embaixo da terra que a gente não consegue ver, mas está enraizado num formato de copa, porém não vai ter folhas. Então são correspondências que existem dentro da nossa natureza, tá? Essa parte de correspondência, ela traz pra gente uma exemplificação. Se nós fizermos boas ações aqui na Terra, elas podem sim ser refletidas no macrocosmos. Por quê? Nós estamos aqui nesse plano terreno e fazemos parte do microcosmos, certo? O macrocosmo é todo o universo, com tudo que nele existe. Se somos parte do macrocosmos, tudo que eu fizer e pensar aqui embaixo na Terra
eu vou estar transmitindo lá para cima do macrocosmos. Então, se eu movimentar uma energia de destruição aqui na Terra, eu obviamente vou estar emanando essa energia lá para cima. E isso é uma coisa que vai e volta. Então, a gente pode aplicar na ação e reação, causa e efeito. Também essa lei, tá? A terceira lei que nós temos aí é a lei da vibração. Tudo vibra, nada está parado, né? Se a gente pegar aí um exemplo de vibração, né? A Black Lord, nem tudo vai vibrar, Black Lord, porque lá em casa tem a mesa, as cadeiras, o sofá, tá tudo parado. Não está parado. Se você pegar uma amostra da sua cadeira, da madeira da sua cadeira ou do ferro da sua cadeira, de que lá ela for feita, o plástico, o acrílico, e olhar microscopicamente falando, você vai ver que ali tem um movimento contínuo de energia. Aquelas fibras daquela matéria estão em constante movimento. Então, para os nossos olhos humanos, aquilo ali está parado. Porém, sabemos que a matéria não está parada. Nenhuma delas está parada. Assim como sabemos também que o nosso planeta não está parado. Temos o movimento de rotação e translação da Terra, assim como temos também dos planetas que estão acima de nós. Nada está parado, tudo se movimenta. Nós não estamos parados aqui na Terra. A Terra está em constante movimento. Nós nos mexemos porque temos corpos com articulações para se mexer. Animais também têm, porém a matéria sólida, que para os nossos olhos é parada, ela também está em constante movimento. Prótons, elétrons, nêutrons, tudo que está ali dentro daquela matéria vai se movimentar. Então essa é uma lei, obviamente, existente, coerente e cientificamente comprovada pela ciência. A quarta lei é a lei da polaridade, onde tudo é duplo, tudo tem dois polos, né? E tudo tem o seu oposto. Como é que funciona isso? Fácil. Tudo tem o seu oposto. Como assim? A noite, o dia, o feio, o bonito, o alto, o baixo, o magro, o gordo, o branco, o negro, tudo tem o seu oposto. Tudo tem duas polaridades, na verdade, dentro da natureza, né? E dentro dessa lei, ela também explica que os extremos, eles se tocam. Como assim os extremos se tocam? Se eu tenho uma ponta, se eu tenho uma régua aqui, eu tenho uma ponta aqui e uma ponta aqui, são extremos. Como que isso vai se tocar? Vamos imaginar um termômetro. Esse termômetro, ele vai ter do 0 para cima uma numeração. Do 0 para baixo, a mesma numeração. É igual. O que vai diferenciar a temperatura é que do 0 para baixo vai vir o sinal de negativo mostrando que aquela temperatura é negativa. E do 0 para cima vão ser temperaturas positivas. Se não tivéssemos esse sinalzinho de menos para mostrar que aquela temperatura é abaixo de 0, nós não saberíamos encontrar dentro de um termômetro aonde é o positivo e o negativo, porque eles vão se tocar, esses extremos. Exemplo, se eu pegar 5 pedras de gelo na geladeira, colocar numa panela e colocar no fogão para ferver, para esquentar, o gelo que está no extremo, o extremo da água é o gelo, vai se derreter e vai entrar em ebulição, vai ferver.
Olha aí o outro extremo da água. O quente, o ferver, a ebulição. São dois extremos que vão se tocar. Ela se transformou em gelo e ela se derreteu e se transformou em vapor, em ebulição. São dois pontos de um mesmo elemento, do elemento água. Então, os extremos, eles se encontram, sim. Eles se tocam, sim. O amor e o ódio, dentro dessa lei da polaridade, é o mesmo sentimento. Porque quando você ama alguém em uma intensidade, você vai odiá-la na mesma intensidade. Então, são forças muito idênticas que existem dentro dessa lei da polaridade, tá? Vamos agora falar um pouco sobre a lei do ritmo, tá? Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. E isso é uma grande verdade. Se a gente pegar qualquer objeto sólido, vamos pegar uma laranja e jogar ela para cima, obviamente ela vai descer pela lei da gravidade. Então tudo que sobe, desce. Nós temos aí as marés. Tudo se manifesta com oscilações. Como são essas oscilações? Como funciona essa história de oscilações? Seria como um pêndulo, né? Nós temos reações, né, dentro do nosso dia a dia e nós vamos pendular essas reações de acordo com a nossa atitude, né? Se eu estou aqui como um ser equilibrado e eu estou no meu trabalho e aconteceu alguma coisa no meu trabalho que me aborreceu muito, eu vou começar a sair do meu equilíbrio e eu vou começar a pendular. Eu não estou mais equilibrado, eu me estressei, então eu estou começando a pendular. E esse pêndulo, ele vai cada vez atingir velocidades maiores e ele vai alcançar extremos maiores se eu não conseguir um controle desse pêndulo para que eu possa me equilibrar novamente. Essa é a forma mais fácil de se explicar essa lei, né? Então, por mais que a gente tenha situações diárias que a gente saia do prumo, a gente precisa respirar e tentar o autocontrole. Caso a gente não consiga, obviamente a gente não vai se condenar, porque não somos cristãos para nos condenar. Nós temos reações a estímulos que são normais. Todos nós sentimos ódio, amor, calor, frio, saudade, tristeza. Isso é normal ao ser humano. Isso não é pecado. Isso não pode deixar de acontecer, porque o dia que deixar de acontecer a gente vai estar morto, né? Então não se culpe se você não conseguir se controlar, mas a gente tem que procurar o respirar e o equilíbrio para ter esse autocontrole, tá? A próxima lei seria a lei da causa e efeito. Essa é fácil. Essa lei é uma lei muito rígida, porque nada escapa à lei. Tudo que eu fizer aqui na Terra vai ser refletido lá no macrocosmos. Tudo que eu fizer, causa e efeito. Tudo que eu fizer de bom, eu vou ter de bom. Tudo que eu fizer de ruim, isso vai refletir para mim de uma forma ruim. Se eu plantar uma plantação com morangos, eu vou colher os morangos, certo? Se eu pegar pimentas e plantar esperando colher o morango, eu não vou conseguir colher morangos. E essa é uma lei que ninguém escapa dessa lei, né? Então, tudo que eu plantar, eu vou colher, isso é fato. Se eu plantar ódio, eu vou colher o ódio. Ah, Black Lord, então você está falando assim, se alguém me fizer uma raiva, eu tenho que ficar quietinho e não posso revidar. Claro que você pode revidar. Você não vai ficar sofrendo ataque de um palhaço que está querendo tirar você do sério. E aqui ninguém dá face para ninguém bater. Somos ocultistas.
luciferianos, satanistas. Ninguém vai ficar dando face para ninguém bater, porque não somos filhos de Demiurgo. E isso não existe. Eu não vou ficar vendo uma pessoa me maltratar e ficar dando a outra face esperando ela bater de novo. É ação e reação. Se a pessoa agiu mal contra mim, eu tenho a ação de retribuir, sim. E vai ser da forma que eu quiser. Porque é um livre-arbítrio, é minha escolha. Sabendo que se eu fizer um ato gravíssimo, né? Um ato fora da minha consequência, por exemplo, se alguém faz algo muito grave a mim, eu pegar uma arma e der um tiro na cabeça dessa pessoa, eu acabei com a graça da pessoa, parabéns. Só que eu vou responder por ter matado alguém. Então, obviamente, vai ter uma resposta negativa para o meu ato. Agora, se eu fizer a resposta para essa pessoa de uma outra forma, eu vou anular essa pessoa sem precisar que nada caia sobre mim. É a questão do discernimento da consciência de todos nós, certo? A última aplicação seria a lei de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. E isso é óbvio. Tudo na Terra, tudo no universo, em todos os lugares, tem o princípio masculino e o princípio feminino. Isso não quer dizer, gente, a gente não está falando aqui de opção sexual. A gente está falando que o gênero masculino e feminino, ele se manifesta em todo o plano, tanto no microcosmos quanto no macro, tá? Isso daí existe em todos os planos existentes, essa essência masculina e essa essência feminina, tá? Para que nós estivéssemos aqui, para que nós nascêssemos, um princípio masculino teve que entrar em contato com o princípio feminino, isso geneticamente falando. Mas não estamos falando dessa forma. Estamos falando que nós temos o céu, princípio masculino, a terra, princípio feminino, a luz, a escuridão. São princípios que existem dentro de tudo que se engloba no nosso mundo e na nossa percepção, tá? Essas são aí as 7 leis, então, herméticas, para que vocês possam aprender aí um pouco. Lembrando que eu estou novamente ministrando o curso de Cabala Clifótica, tá? Onde a gente fala aí sobre os 72 Daimons da Goécia, que são inseridos também nessa Cabala, né? Nós falamos aí muitas coisas sobre a criação do mundo, a nossa própria criação, e desvendamos o ocultismo através do caminho de Citrahara, que é o caminho da mão esquerda, que é o caminho das sombras, que é o caminho onde a grande deusa Lilith nos acompanha dentro dessa grande viagem. Quem tiver interessado, vou deixar o telefone aí nos comentários, é só me procurar. Agradeço a todos a atenção. O vídeo hoje foi um pouco longo. Ave Lúcifer e até a próxima, galera.